Esperamos que um dia você volta. Muito obrigado e muita gratidão para você e para toda a sua equipe. Bom, uma linguagem corporal que não é a nossa especialidade, mas extremamente abatido, porque ele tem vários motivos para estar. Né? A saída do Léo Jardim do Cruzeiro, daqui a pouco nós vamos falar do jogo, da desclassificação, do pênalti, marmota do Gabigol, e vou falar marmota do Gabigol sim, quem não tem competência que não se estabeleça, e aquele que foi escolhido para decidir, ele tem que ir lá e resolver o problema, porque ele ganha para isso. Tem gente que não vai querer falar de valor, que é colocado no contrato, tem gente que vai falar que é do jogo, que perder pênalti é da carreira do jogador e tal. Você tem maneiras e maneiras de perder, menos da maneira que foi, nós vamos falar disso. Agora, é natural que o Pedro Lourenço esteja extremamente chateado, né? É natural, porque o Léo Jardim, ele veio e mudou uma filosofia de trabalho dentro do clube. O Léo Jardim mudou a forma do Cruzeiro enxergar futebol. Então é muito mais do que organizar um time e colocar em campo. E olha o que esse cara fez de abril para cá. Estou falando de abril para referência daquele jogo contra o São Paulo. Olha o que esse cara fez no Cruzeiro com um orçamento bem menor que os principais concorrentes e brigando cabeça a cabeça com os concorrentes. Então é de se lamentar, sim, a saída do Jardim, tá? Eu disse lá na rádio hoje que há informações do desgaste com calendário, com viagens, não adaptou e etc e tal. O Valu me trouxe uma informação hoje que eu não tinha, de que há uma questão familiar. E quando a questão familiar, meu irmão, isso não vai aparecer, ninguém vai abrir isso, né? Se for uma questão de adaptação e tal, pode ser que abra. Se for uma questão de descompasso, de orçamento para a próxima temporada, que algo teria gerado desconforto, ninguém vai confirmar, e o Pedrinho falou, e não tem nada a ver com ele ter pedido que a gente não poderia dar, e etc e tal. Ninguém vai confirmar. Fato é a lamentação pela saída do Jardim de um projeto que tinha tudo para ser frutífero. Tudo. Como foi? O Cruzeiro saiu da Copa do Brasil, mas o que o Cruzeiro fez no Campeonato Brasileiro é louvável, porque você olha para tudo que aconteceu desde a chegada do Jardim, e aí eu estou falando de mudança de filosofia, valorização de atletas, cara. O Cruzeiro pode colocar a mão, se conseguir vender, por exemplo, o Caio Jorge perto do que quer, e mais o Jonathan Jesus perto do que está, bom, 10 milhões de euros no Jesus, milhões. Né? Então o Cruzeiro pode colocar a mão aí em mais de, quase 300 milhões de reais, que é a metade do que ele pagou pelo clube. Então, é de se lamentar. E daqui a pouco também nós vamos falar dessa reunião com o Tite aí, a possibilidade, inclusive, de anúncio do Tite entre hoje e amanhã. Vamos falar de tudo isso, mas deixa eu dar um recado aqui, porque eu preciso dar um alerta. Atenção, hein? Você vai apostar e vai ganhar em kto.bet.br. A promoção é exclusiva porque te dá R$10 em palpites grátis para você aproveitar nos seus esportes preferidos. E sabe como é que você vai fazer para garantir o prêmio? É muito simples. Você apostou, ganhou. Aí basta acessar kto.bet.br, você vai fazer sua aposta em qualquer esporte, não precisa ser futebol, qualquer modalidade, e aí vai comemorar seu prêmio. Sabe por quê? Porque com a aposta ganha, a partir do momento que você foi lá e apostou, você já ganha. E aí vamos imaginar, você tem R$10 para jogar, de novo, não importa o resultado da sua primeira aposta. Você não vai ficar de fora, é claro que não. Você vai conferir os termos e condições, vai apostar em kto.bet.br, lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos, você jogar com responsabilidade. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, quando você pega uma aposta de R$10 que a KTO vai te dar, você vai em qualquer liga, em qualquer esporte, qualquer liga de futebol do mundo que está rolando, e aí você monta a sua múltipla. Você coloca uma múltipla com R$10, você pode ter um super prêmio. Você imagina assim, pô, mas R$10 é tão pouco. Depende de como você vai montar a sua aposta em kto.bet.br. Então não perca a oportunidade e, ó, jogue com responsabilidade, jamais faça disso aqui um meio de vida. Se fizer, vai atolar a carroça. Aí a Zé da garapa mesmo, não tem jeito. Viva a KTO para vocês, para mim KTO ótima. Ô Valuzeiro, é muita coisa na cabeça, né? Tem conteúdo aqui, irmão, para 15 dias de programa, né? 15 dias de programa. Mas vamos nos ater ao fato que aconteceu hoje pela manhã. Certo. Depois nós vamos para o jogo. Fazer hoje pela mangá. manhã. Mangá japonês faz do final para trás. Ah, é? Tem isso também? A ordem do mangá japonês. E qual assim. que você mais gosta? Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco. Ô, Cavaleiro do Zodíaco, porque é o seguinte, você é meu Barry White, tá? Para deixar bem claro. Você não sabe. Vê lá que você, inclusive, parece com ele. Você é mais bonito. Obrigado. O Cruzeiro vai lá, anuncia a saída do Jardim. Eu falei aqui que eu lamento muito pelo projeto de futebol,
pensado, mas já está estabelecido. Ele sai, mas as ideias dele vão permanecer ali. Até porque tem alguém que é discípulo dele, que eu posso chamar de discípulo dele, para um projeto de futebol que deve ter o Tite como novo treinador. É isso, HG. Boa tarde para os colegas no estúdio, a quem nos assiste. Primeiro falar da saída do Jardim, né? Sai, deixa um grande trabalho, acho que excelente, como ele mesmo, Jardim, disse ontem, né? Seria coroado com um título, com a possibilidade de título que existiu na Copa do Brasil, mas o trabalho, a gente está falando de um técnico que no segundo turno do Brasileiro perdeu apenas em 2 oportunidades, né? Uma para o Vasco e outra já contra o Santos, naquela oportunidade o Jardim usando um time bem alternativo. O Jardim, quando a gente ouve o Pedro falando, né? Com certeza o que o Pedro e o Pedro Júnior e a instituição Cruzeiro tiveram a oportunidade de aprender de futebol com o Jardim, eu acredito que foi algo muito importante. Talvez o Cruzeiro tenha aprendido em 10, 11 meses algo para aprender nos próximos 4 anos, assim. Com a capacidade dele enxergar o clube. O Jardim foi um técnico que nunca se queixou do fato da distância do Cruzeiro ter dos times com maior capacidade financeira. O Cruzeiro está muito distante do Palmeiras, do Flamengo, fica difícil competir. Não, ele foi um cara que se cercou de trabalho, de profissionalismo. Ele entendeu rapidamente o clube que ele estava, o tamanho da camisa do Cruzeiro e devolveu junto. Óbvio que o torcedor do Cruzeiro ao longo dos anos, em sua maior parte dos anos vividos, está acostumado com a possibilidade de conquistas e conquistas. E o Jardim, ele devolveu ao Cruzeiro uma temporada digna da história do Cruzeiro. Que a história do Cruzeiro, ao contrário do que muitos pensam, não são... a história do Cruzeiro, a maior parte dela não é escrita no cenário que o Cruzeiro se encontrou há alguns anos atrás. Não, a história do Cruzeiro é exatamente essa, de nos campeonatos brasileiros, na Copa do Brasil, de figurar constantemente em Copas Libertadores, e o Jardim volta a colocar o Cruzeiro nesse caminho. Eu acho muito importante, ele vai embora, mas deixa aqui, como você disse bem, HG, uma semente do profissionalismo e da forma de trabalho que ele implementou no clube. Eu não tenho a menor dúvida de falar que o Cruzeiro, em termos de pensamento de futebol e organização, é um antes da chegada do Jardim e hoje já é outro bem diferente. Depois da chegada dele, depois que ele trabalhou, e principalmente o Cruzeiro vai ter o Joaquim Pinto, que é um cara que foi trazido pelo Jardim para fazer o futebol e já está, neste momento, à procura de um novo técnico. Eu falei de ser discípulo, Eltinho. Discípulo não, tem 4 meses de trabalho. Discípulo, porra. Eu trago o cara, trabalho com o cara 4 meses, mas ele absorve tudo que eu penso de futebol para dar sequência. Você tá brigando comigo por quê, irmão? Ficando igual o Neto. Não, no Neto é inigualável. Nem me compara. Porra, ficando igual o Neto. Porra! Aqui, é tão importante, né, a presença do Jardim nesse período que ele ficou no Cruzeiro, que na fala agora que a gente usou no início do programa, o Pedrinho fala, os 10 meses que o Jardim ficou aqui na Toca da Raposa, serviu como 10 anos de aprendizado. Gente, a gente tá falando do Pedrinho, que convive no futebol há pelo menos, Valu, 15 anos diretamente envolvido no futebol. Ou mais. Ou mais. Sim, sim. De 15 a 20 anos trabalhando diretamente com o futebol. Olha a fala, olha o peso dessa fala para o que representou o Jardim. Gente, o Jardim, ele fez uma revolução no Cruzeiro. Isso. Foi uma revolução. E quando o torcedor escuta a gente falando, mas vocês falam demais do Jardim, é pegar o que foi feito no Cruzeiro e não só dentro do campo. A gente tem que olhar no todo, o que ele acrescentou para os processos administrativos do Cruzeiro. Então, quando a gente fala que agora quem vai assumir tem uma responsabilidade muito maior que quem tomar a frente do Cruzeiro, porque vem todas essas cobranças. O Cruzeiro precisa manter e até subir o nível do que foi colocado. O processo do Cruzeiro, ele não pode ter recuo. Não existe a possibilidade do recuo. Depois que você teve um cara à frente como o Leonardo Jardim, e quando a gente falava que era um cara que se preocupava com o todo, não era só o campo. E isso veio de novo do próprio Pedrinho na fala dele. Ele fala,
o Leonardo Jardim, ele foi importante para a instituição. Ele não está apontando simplesmente para os resultados do campo. Os resultados do campo, você pegar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, você vê a entrega do resultado de campo. Você pega os números, você pega o número que o Valor acabou de falar, no segundo turno só 2 derrotas, você pega um time mostrando o melhor futebol dentro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Gente, reafirmo, o melhor futebol da Copa do Brasil foi do Cruzeiro. Ponto. Ah, mas o Cruzeiro não chegou na final, porque chama futebol. Futebol nem sempre a melhor equipe vai se classificar. O Corinthians, se você em sã consciência falar que a equipe do Corinthians é melhor que a do Cruzeiro, você tem que dar uns 3 passinhos para trás na análise de futebol. Não é, mas o futebol prega essas peças. E a equipe com o melhor futebol não ficou na final da Copa do Brasil e faz parte do jogo. Tem que lamentar os detalhes. E os detalhes a gente vai debater bastante aqui. Mas que o Leonardo Jardim foi gigantesco para a história do Cruzeiro, isso foi. E se um dia ele quiser ser CSO do Cruzeiro, eu tenho certeza que vai ter as portas abertas. Eu quero, daqui a pouco, o Thiago vai falar, a Galante também tem um recado importante. Atenção, vamos falar de um volante que o Cruzeiro quer para a próxima temporada, tá? Informação aqui dos donos da bola, vamos falar daqui a pouco. Então tem informação de volante que pode ser negociado e pode chegar ao Cruzeiro. Vamos falar do Tite, que está negociando com o Cruzeiro. Tudo isso dentro de instantes, porque agora eu quero falar disso aqui que é muito importante, pessoal. Férias chegando, eu tenho certeza que você vai pegar a estrada, né, com o seu carro, com a sua moto, vai passear com a família, com os amigos. Então é o seguinte, se acontecer qualquer imprevisto, e pode acontecer, por isso chama imprevisto, né? Você fica parado na estrada. Né? E aí você vai perceber que dificilmente alguém vai socorrer, as pessoas têm medo. Aí bate aquele desespero e isso não pode acontecer porque você, a partir do momento que tem a Proterlink, aí você tem uma grande parceira. Com a Proterlink é diferente, porque é nesse momento que você entende o peso de ter alguém cuidando de você. A Proterlink nas ruas, está contigo mesmo, a qualquer hora, em qualquer lugar, é no Brasil de ponta a ponta, reboque 24 horas em todo o Brasil, com mais de 10 mil associados que não, atenção, eles nunca, sempre que precisaram, nunca ficaram na mão. E claro, a melhor proteção contra roubo, furto, colisão, perda total. Nós temos carro reserva, inclusive, fenômenos da natureza também, carro reserva de até 30 dias e muito mais. Então, você não pode andar desprotegido. Aliás, até quando você vai ficar andando desprotegido? Eu vou te ajudar e você vai se proteger agora. Temos uma campanha exclusiva para você, mas só vale hoje, amanhã não vale mais. Eu estou falando de adesão zero e o primeiro boleto para 20 de janeiro. 20 de janeiro no primeiro boleto. Você vai ligar agora para esse número aqui, ó, 31 91 90 90. 31 é o código, que é Belo Horizonte. 31 91 90 90. Falei de Proterlink, feita em Minas para cuidar de você. Mas milhares de clientes amplamente satisfeitos com a Proterlink, a gigante da proteção para o seu carro e para a sua moto. Peraí que o Thiago quer falar aqui, e daqui a pouco nós vamos ouvir o Léo Jardim, uma fala importante do Léo Jardim. Então, deixa ele primeiro. Pode deixá-lo primeiro. Então vamos lá, então chama o Léo Jardim aí de uma vez para mim, Gabriel, por gentileza. Vamos rodar o Léo Jardim, depois a gente fala de tudo isso aqui. Eu passei 45 dias, viagens, hospital com a minha esposa e sem tempo para nada. 2 dias depois dela sair do hospital, eu vim para o Cruzeiro. Com a energia que vocês me conhecem, que eu quando entro num projeto é para dar o meu melhor. Eu nunca entrei num projeto só para receber o salário. Eu entrei no projeto para fazer o meu melhor, para fazer melhor do que estava. E foi nesse convite do Pedrinho que eu dediquei-me a 100%. Não pude dedicar mais porque o máximo é 100%. Dediquei-me a todos os níveis. E ainda bem que nunca saí. O nosso contrato era um contrato até 2025. No final havia a possibilidade de quer eu, quer o clube de sairmos. E eu acionei essa cláusula de poder sair agora e não renovar para 2026. Por motivos que são muito pessoais. Primeiro, o desgaste que todo este ano
não só desportivo, mas as minhas coisas pessoais me criaram, e alguns sinais alertaram-me, dizer: Jardim, para um pouco, que a tua saúde física e mental tem que ser preservada. Não é a primeira vez que eu faço isto, fiz no Mónaco, depois de 6 anos no Mónaco parei 1 ano e meio para refletir um pedacinho sobre a vida, para me recuperar e para estar com energia, porque eu não acredito que o trabalho de treinador pode ser feito de qualquer forma. O trabalho de treinador a gente tem que estar a 200%. E é o que o Pedrinho diz, eu aqui sempre estive a 200%, e eu não consigo lhe dar esses 200% agora no início de janeiro, no início do ano, do próximo ano. Por isso é que, como diz o brasileiro, eu vou meter o meu time fora de campo. Mas com certeza que é uma gratidão grande trabalhar no Cruzeiro, um clube com esta dimensão, com os adeptos fantásticos, com o apoio que o Pedrinho sempre me deu, para me integrar bem na sociedade de BH. Não está aqui, mas o Bruninho também, o filho, ajudou-me bastante a fazer conhecer os amigos dele, pessoas. E a minha família ficou bem integrada a todos os níveis. Por isso tenho que agradecer, mas os meus motivos, como já vos disse antes, e outros motivos familiares, também quero estar um pouco com a minha família, com os meus pais, com aqueles que eu gosto, aqueles que são do meu sangue. Quero estar um pouco também a resolver as minhas coisas da minha vida. E eu não podendo estar a 100%, eu não sou treinador para estar a 50%, e foi isso que eu disse ao Pedrinho. Não vale a pena a gente falar em outros assuntos, dinheiro, contratos, isso, porque se eu não estiver a 100%, não vale a pena estarmos a falar de outras situações. Por isso, agradecimento mais uma vez ao Pedrinho por proporcionar esta experiência, aos seus adeptos, que foram fantásticos, apoiaram durante estes 10 meses, fizeram-me outra vez voltar a reviver a emoção do futebol, e era por isso que eu tinha vindo para o Brasil, e estou muito satisfeito, e acredito que o clube neste momento está estável, o clube tem pernas para, como o próprio presidente disse, para dar um passo em frente e seguir a trajetória. Ok? Obrigado a vocês. Jardim, tudo bem? Boa tarde. Bom, quando trata de família, eu, por exemplo, abri mão de trabalhar final de semana porque eu queria ficar com a minha família. E por dinheiro nenhum, eu mudo de opinião. Eventualmente você pode até trabalhar, mas eu estou dizendo escala, final de semana ali, igual eu fiz sei lá quanto tempo. Eu abri mão. Então eu estava conversando com o Valu, estava no ar lá na rádio, o Valu falou que também tem planos para ele mudar as coisas daqui a algum tempo. Então, e por que eu abri mão? E por dinheiro nenhum eu largo a minha família para trabalhar no final de semana. Eu quero ficar com elas, meus bichos, minha casa, minha família. Não abro mão. Quando o Léo Jardim, independentemente de qualquer outra informação que tenha chegado, quando ele coloca a família, quando ele coloca alguns sinais que apontam para ele, que ele precisa, e o fato dele não estar 100% focado, quando ele diz isso aí, acabou a discussão. Acabou a discussão. Coloca a família, não está 100% focado, e alguns sinais que apontam para a necessidade de tocar a vida de outra maneira, acabou. Porque aí é uma questão pessoal. Senhores, por gentileza. Só para falar sobre o Jardim, cara, o Cruzeiro perde muito, perde um grande profissional. E eu tô com o Eltinho no que ele disse. Se o projeto do Jardim é se tornar CEO, diretor executivo de futebol, CSO, o que quer que seja, esse pode ser um projeto que lá na frente o Cruzeiro pode abraçar, ou o próprio Jardim abraçar aqui no Cruzeiro. Porque, para mim, o Jardim foi o melhor treinador do futebol brasileiro em 2025. Por mais que o Cruzeiro não tenha obtido conquistas, o trabalho feito pelo Leonardo Jardim é emblemático no Cruzeiro. Ele foi fundamental para esse time, cara. E a saída dele é de se lamentar, porque o Cruzeiro perde um baita profissional. Boa tarde a todos. O HG, eu lamento pelo seguinte, porque a gente cobra tanto no futebol brasileiro de ter técnicos com trabalho duradouros, né? E, claro, ele tem os seus motivos aí, a gente vai respeitar, mas é porque ele tinha se encaixado no Cruzeiro. E a coisa era de você imaginar assim, olha, esse cara vai ficar aqui por muitos e muitos anos, como o Abel Ferreira está fazendo no Palmeiras, como o Muricy fez no São Paulo, o Tele fez no São Paulo. São poucos os exemplos que a gente tem para trazer aqui para o torcedor, mas criou-se essa expectativa. Agora, eu acho que o Cruzeiro vai ter um grande problema.
tudo bem que o Pinto vai ficar e ele tem aí toda uma ideia de qual que era o trabalho do Jardim, mas o Jardim é um cara muito diferente na gestão do dia a dia. Imaginar que qualquer treinador vai chegar aqui agora, nesse momento, e vai dar um prosseguimento sem nenhum tipo de impacto para o elenco, para o time do Cruzeiro, até na maneira de jogar, eu acho difícil se acreditar nisso. Nós temos aí um mês para começar praticamente o Campeonato Brasileiro já, né? Quer dizer, dia 28 de janeiro, né? É muito pouco tempo. E aí, assim, tem jogadores que vieram para cá que eram de gosto desse treinador. Será que o próximo que vai chegar vai ter a mesma ideia de jogo que esse treinador? Será que o Tite vai colocar o time para jogar da mesma maneira? Vamos lembrar que o Caio Jorge não chegou esse ano, mas parece que chegou esse ano com o Leonardo Jardim. Porque com os outros treinadores ele não jogava o que ele jogou. Então, alguns jogadores rendem mais com um determinado jogador, com a maneira de jogar. Então, eu acho que realmente o Cruzeiro, que está aí conversando com o Tite, tem que se preocupar e ter muito critério para poder pensar nesse impacto. Porque tem que ser o mínimo de impacto possível, porque você não tem nem tempo para reestruturar um planejamento. Para buscar, de repente, o Tite vai chegar e falar assim, não, vou mudar meu estilo, eu quero um jogador assim, assado. Cara, já está tudo pronto. Tá começando, os caras já estão de férias e vai começar agora, o Mineiro já começa dia 11. Tem quanto tempo que o Jardim começou a dar os indícios que ele poderia sair? Umas Foi 3 no dia semanas. 26 de outubro, depois do jogo contra o Palmeiras. Você acha que não foi depois disso não, Thiago? Não, foi nesse jogo. Nesse jogo ele Que já ele dava esses indícios? foi nesse jogo que ele começou. Então, que Nesse ele jogo sempre... é a não coletiva, né? Então, que ele sai da isso. coletiva. Por que você fala? Porque eu acho que o Cruzeiro já estava se preparando para esse momento. Muito bem preparado. Muito bem preparado. O HG trouxe o Guilherme, já tinha falado pra gente na quinta-feira, HG? Então, não, tio, eu tô falando Início de... da semana. Eu estou falando assim de questão de mais tempo se preparando para buscar o substituto ideal para ter o mínimo de impacto, como o Breno está falando. Para tentar ter o mínimo de impacto. Porque realmente o impacto ele pode acontecer. Ele pode normal acontecer. que aconteça. E é natural acontecer. Mas você trabalhar para ter o mínimo de impacto também é valioso e importante. Porque você tem que mexer o mínimo na sua estrutura, entender que aquele treinador consegue também manter aquela estrutura tática de movimentos do futebol para fazer o Cruzeiro, que terminou o Campeonato Brasileiro e que terminou ontem a Copa do Brasil, ter a capacidade de se fortalecer com esse novo treinador sem mexer nas estruturas dessa equipe. Então, até quando a gente fala assim, pô, mas o Cruzeiro já vai bater o martelo hoje com um treinador, é porque ele já estava buscando há mais tempo. Sim. É só importante dizer que, claro que um treinador ele é parte fundamental para mim num projeto de ano, num projeto para a equipe. Mas o Cruzeiro também é uma equipe que não coloca este planejamento apenas na mão do próximo técnico. É importante, eu não estou negando isso aqui, mas a gente tem que lembrar que no caso do próprio Jardim, que ficou aqui 10 meses, ele recebeu 4 jogadores na janela de transferências. E jogadores que a maior parte deles vão ser útil ao Cruzeiro. A gente viu a partida que o Arroio fez ontem mais uma vez. O Arroio tem 19 anos, ele chegou em julho. Nós estamos falando de um cara de 19 anos com potencial para ser desenvolvido. O Cruzeiro hoje ele é pensado na temporada, jogadores com uma característica, mas tudo é ponderado no planejamento clube, da direção que o clube vai. O Cruzeiro hoje não é um clube que vai na direção que o técnico pretende ir, porque sabe muito bem que esse tipo de projeto foi falido no começo do ano, quando tinha o Fernando Diniz, entregou 11 contratações ao Fernando Diniz. O Fernando Diniz foi embora. O time com os jogadores que... A forma do Cruzeiro processar futebol era diferente. O CEO de futebol, Alexandre Matos, colocou o time, satisfez. Eu lembro bem do Diniz falando ainda lá nos Estados Unidos, Thiago. Eu não posso me queixar de nada do departamento de futebol. Eles foram perfeitos. Ou seja, trouxeram os jogadores que o Diniz queria. O Diniz sai, e aí? Ele sai, não deixa nada em campo, bem diferente do Jardim. Não, a gente não sabe se o próximo técnico do Cruzeiro vai partir com uma linha de 4 defensores, 3, isso aí só o tempo vai dizer. O impacto, ele é impossível, mas eu acho importante que seja no início da temporada. É bem menos traumático do que quando isso se dá no meio da temporada. Vamos pegar um exemplo da chegada do Sampaoli, para falar de um técnico que chegou com janela fechada,
não poderia fazer nenhum tipo de movimento. Não, o próximo técnico vai chegar, vai ter um tempo curto, como disse o Breno, é verdade, por conta do calendário do futebol. O Campeonato Brasileiro já começa dia 28 de janeiro, mas ele vai ter tempo, ele vai ter algum tempo ainda para planejar, vai ser passado, eu não tenho dúvidas hoje, que para qualquer técnico que chegue para trabalhar no Cruzeiro, o cenário é 300 vezes melhor do que quando chegou o próprio Leonardo Jardim, HG. O cenário é outro. Até pegando uma carona no que o Galante disse aqui, eu sinceramente olho para o Tite e tudo está caminhando para ser ele o treinador. O Tite é muito organizado, muito organizado. O Tite cuida, não é só do time, né? O Tite cuida de toda a estrutura de futebol. O Tite é muito grande, ele se impõe sobre qualquer um dos atletas que fazem parte desse grupo de atletas do Cruzeiro atualmente, né? E aí é questão de gosto, né? Uns olham para o Tite e acham o Tite um fracassado. Eu olho para o Tite e acho o Tite um baita treinador. Era o seu nome? Entre Pesolano, Martim Anselmi, qualquer outro brasileiro e o Arthur Tite... Jorge. Arthur Jorge. Cara, eu gosto do Arthur Jorge, mas euzinho... Se tivesse que escolher entre Arthur Jorge e Tite, eu iria no Tite. Tite, ok. Eu acho que as ideias do Tite, elas têm uma composição mais robusta com o que o Cruzeiro tem implantado. O Tite sabe de tudo que acontece no Cruzeiro, porque eu acho que vai muito ao encontro daquilo que ele acredita como futebol. Então eu não sei se o Tite fechar, não sei quem ele vai trazer, se vai trazer o filho dele e etc e tal. Já tem figuras dentro do Cruzeiro que conhecem e seguramente já sabiam que o Tite poderia vir para o Cruzeiro. Não, seguramente. Né? Para reunião setor rápida. O Matheus estava no Santos, né? Filho do Tite, não estava? Ele terminou a temporada no Santos. Eu acho que seria um bom... Não sei se ele vem, acredito que possa vir, sim. O Cruzeiro já tem uma estrutura de futebol que está montada e funcionando bem. E o Pinto vai ficar... E que foi implementada pelo Jardim. A gente sempre tem que fazer esse exercício. Quando eu falo de discípulo do Jardim, eu estou falando do Joaquim Pinto, é porque o Pinto, obviamente, trabalha dentro da cartilha. O Jardim escolheu ele. Escolheu querer ele aqui no Cruzeiro. E ele trabalha... E deu autonomia a ele. A estrutura de futebol do Cruzeiro está montada e está operando. É como se fosse uma linha de produção. Acho que daqui para frente, dificilmente, quem quer que seja o treinador, dificilmente a coisa vai sair da esteira como hoje está no Cruzeiro. Dificilmente. Acho que nenhum treinador, depois da passagem do Léo Jardim, que é muito grande, currículo enorme, qualquer outro treinador não consegue tirar o Cruzeiro dessa esteira. Acho muito pouco provável. A ideia está implantada. Por exemplo, vamos para a base, rapidamente. Na base, o que o Pedrinho está preocupado na base? E aí a informação. Revelar e vender, revelar e vender, revelar e vender. Óbvio que ganhar é importante, sentir o gosto da vitória, do título, da conquista, mas é revelar e vender. Então a esteira da base, com a Dilson, com o Cascardo, com a turma que está lá, está montada e operando. A esteira do futebol profissional do Cruzeiro está montada e operando. Pois não, Valu? Não, só dizer assim, a parte menos ruim da saída do Jardim é o fato da permanência do Joaquim Pinto. E dele ter se tornado ainda o diretor de futebol, como é agora. Ele é o 01 do futebol dentro do Cruzeiro. Porque se você perde essas duas estruturas, eu nesse momento estaria me questionando qual será o caminho que o Cruzeiro vai agora? Vai procurar profissionais que consigam ir na esteira do que esses dois implementaram ou vai voltar a uma maneira mais antiga? E assim, acho que existem bons nomes, boas opções, ótimos nomes até no mercado. Mas o mercado, na minha opinião, não oferece nenhuma possibilidade de um técnico com a mesma capacidade do Leonardo Jardim. Deixa eu, falando em esteira, falando em processos implantados e funcionando maravilhosamente bem, eu falo de um processo aqui, aliás, de vários processos que funcionam muito bem, com a Gigante é Gol. Então você que é do futebol amador, você que é do futebol varziano, ainda há tempo, porque os nossos uniformes chegam muito rapidamente até você, de você vestir o seu time aí da várzea, time da pelada, com qualidade e com economia, porque a Gol tem tudo isso. E seu time seguramente será destaque aí no bairro, na região, naquela pelada de final de ano, porque nós temos camisas do Dry Fit Ice a partir de R$ 33,95 e o calção a partir de R$ 23,95. E nós temos
quase 1.000, aliás, já deve ter passado de 1.000 uniformes catalogados em egoesportes.com.br, que você envia a sua logomarca do escudo do seu time, a gente bate no emborrachado e manda para você em até 48 horas úteis, a gente entrega seus uniformes aí. Porque nós da Egol cumprimos rigorosamente à risca todos os prazos negociados. Então, se você quer conhecer, chama a gente. Está lá no egoesportes.com.br. Você quer economizar? Fala com a gente. Você quer os uniformes chegando rápido? Ninguém consegue fazer como a Egol faz. Por quê? Processos implantados e funcionando muito bem. Posso dizer que o Edu é o Léo Jardim da Egol. Então, se você quiser... outra coisa. Quando você compra, você tem brindes, são vários brindes, tem bolsa de chuteira, bolsa de uniforme, tem bandeirão, tem um cavalinho, tem um monte de brindes lá. E além de tudo isso, se você quer ganhar dinheiro trabalhando em casa, você não vai ser responsável pela entrega, você não vai ser responsável pela produção, você vai ser responsável pelo atendimento. Torne-se aí um franqueado da Egol. Gente, é um baita de um negócio para você. O investimento é baixo, você começa a pagar logo lá na frente, não se preocupa com nada, mas entre em contato com a gente aqui no Zap Gol, no 38 99934 9292 e peça informação sobre as franquias da Egol. Você vai trabalhar de casa, é fácil, é tranquilo, porque a Egol é show. Sinta a diferença. Agora a gente sai de treinador